Fala moçada, estamos em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Semana passada estava aqui sozinho, dessa vez eu chamei reforço. Primeiro, meu companheiro de sempre aqui do lado da mesa, Emanuel. Fala, Pedrão. Tava com saudade de você, tá? Pô, obrigado, eu também tava. Vamos lá fazer um evento da BCZ Jovem, inclusive, Encontro Rural Jovem lá no Crato. Sucesso, né? Mandar um abraço para todos do Crato, da Expocrato, todos, em nome do Kleber Calu, nosso conselheiro. E ser sozinho, mas agora a gente tá até com reforço de peso, reforço internacional. Dessa vez vem a mais. Além da nossa convidada especial de hoje, que a gente já vai apresentar, mas Gustavo Machado, nosso diretor internacional, seja bem-vindo. Obrigado aí pela estar junto com a gente essa semana. Pedrão, Emanuel, prazer de novo voltar aqui ao ZebuCast, dar esse reforço, agora o elenco está completo, né? E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, Pérsia Rocha, zootecnista e mestre em ciências veterinárias, com área de concentração em produção animal. Desde o mestrado, ela se dedica a doma, manejo racional e bem-estar animal para a bovinocultura de leite e de corte. Pérsia, é um prazer. Muito obrigada a todos pelo convite. É imensa satisfação estar aqui, né? Principalmente falar por um assunto que eu gosto tanto, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite e agradeço imensamente. A gente é que agradece o seu tempo. Pérsia, vamos começar pelo começo. A gente já tem um pouco do seu currículo, da sua história aqui, mas é sempre um resumo. Mas a gente gostaria de conhecer um pouco da Pérsia além do currículo, né? Uhum. Como você decidiu a escolha pela zootecnia? Por que fazer zootecnia? De onde surgiu essa paixão? Foi algo já pensado ou não foi pensado? A sua família já tinha alguma relação com pecuária ou não? Como foi essa escolha lá atrás, ainda jovem, pela zootecnia? Não, na verdade, assim, eu sempre morei aqui próximo ao parque, né? Então, vamos falar como Ah, se o meu quintal de casa fosse o parque aqui de Uhum. exposições, né? Então, eu sempre estava presente, independentemente, né, do tipo de exposição que acontecia, eu sempre estava aqui. E acabou sendo influenciada, assim, pelo meio, né? Mas não por conta que a família entendi. exercia alguma atividade. E aí eu As comecei exposições mesmo aqui em Uberaba, né? as exposições aqui em Uberaba. Então, eu comecei em colégio agrícola, né, inicialmente, curso técnico de agricultura e zootecnia, e aí, posteriormente, fiz o bacharelado em zootecnia, e aí que a paixão pela zootecnia foi surgindo. Né? Mas, assim, o direcionamento foi um pouco pela influência, né, da região e tudo mais. Mas eu nasci, né, não nasci no campo, sempre morei aqui na cidade e tudo mais, mas sempre influenciada por isso. E aí eu comecei fiz o colégio agrícola, né, e aí depois, antes de fazer o bacharelado, eu comecei a trabalhar no escritório, né, que assim, não Uhum. era a minha área de atuação, não era diretamente, né, a área, né, de agrários e tudo mais, mas eu comecei a falar assim: "Gente, parece que eu estou no lugar errado", e um dia chegou a menina lá, né, era um escritório que vendia soja, e na ocasião eu estava trabalhando de secretária, eu falei: "Meu Deus", né, não tinha condição de estudar, assim, né, de fazer a faculdade período integral e tudo mais. E foi, sabe aquelas coisas que acontecem, você pensa: "Nossa, nada a ver", mas chegou a menina e ela estava toda, né, bonita, de Uhum. chapéu, de bota, suja, parou assim em mim e falou assim: "Você me arruma um copo d'água?" Aí eu pensei assim: "Gente, eu vou buscar", mas era eu que estava querendo chegar aqui, né, toda bonita, de chapéu, de bota, pedindo um copo d'água para ela, eu pensei assim, né. Aham. Aí eu pensei assim: "Quer saber? Isso mostra que eu preciso de ser protagonista da minha história, eu preciso Sim. de parar de ficar nos bastidores e tomar a frente, se é isso realmente que eu quero". Aham. E aí foi um impulso para falar assim: "Não, peraí, vou sair daqui, vou mudar daqui e vou ter um direcionamento". Então, por mais que, por exemplo, a, eh, a faculdade de zootecnia na época era período integral, às vezes, né, eu tive que falar assim: "Eu vou assumir esse desafio, mas é o que eu quero fazer". E foi aí que eu fiz, né. Então, sim, sempre que me envolvi, sempre gostei da área, né, de bovinocultura. Fiz estágios relacionados em tudo mais, só que a paixão pela doma, né, essa parte do manejo funcional, do bem-estar animal, surgiu só no mestrado, né. Então aí no Aham. mestrado, eu fui para a cidade do lado, que é Uberlândia, né, onde que eu fiz na Universidade Federal de Uberlândia, e a minha orientadora de mestrado, ela era pesquisadora da Embrapa Cerrados. E aí eu fiz a parte de pesquisa na Embrapa Cerrados em Brasília. E aí na parte desse desenvolvimento da pesquisa, que eu comecei a descobrir a doma. Le- E Vai assim, lá, perdão. então só para... Aí é um assunto novo para mim, eu acho É. que... Ô, Pércio, o que que é a doma, o que que é o manejo racional? Só para a gente explicar aqui, eu acho que
além de mim, acho que tem muitas pessoas. Introduzir o assunto, para a gente Isso. começar a falar Isso. dele. Então, essa pesquisa de mestrado, a gente fazia uma avaliação comportamental qualitativa, Uhum. na qual a gente colocava algumas câmeras escondidas, por Aham. exemplo, e a gente fazia o treinamento, né? Tinha um grupo controle, que a gente não treinava, e algum grupo, né, que era o do experimento que a gente fazia a doma, Tá. que era o preparo, né, desses animais para a primeira lactação. Uhum. E aí, o que acontecia? A gente, por esses vídeos que a gente tinha, a gente conseguia mostrar para algumas pessoas e falava assim, ó, olha essa vaca, olha o comportamento dessa vaca. De 1 a 10, marca aqui na escala quanto que essa vaca está feliz, quanto que ela está entediada, quanto que ela está calma. E aí a gente conseguia gerar um score de comportamento no qual o próprio animal contava para a gente se ele estava na condição de bem-estar alavancada ou empobrecida, por exemplo. Entendi. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar curiosa, porque o próprio animal, ele conta, né, como ele está sendo tratado. Nessa vertente, a gente conseguiu até um funcionário, que a gente já estava de olho nele, os próprios animais mandaram ele embora, porque Aham. a gente fez uma avaliação, não só da doma, e não só relacionando raças entre si, mas interferência do próprio manejador. E a Tá. gente vê que o próprio manejador é capaz de interferir no comportamento do animal. Uhum. Então, a partir daí, assim, eu nunca imaginava que dentro da zootecnia eu ia achar a doma, mas eu falo assim que é como se a doma tivesse me escolhido mesmo, porque Legal. eu ficava ali escovando vaca, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ganhar dinheiro um dia para escovar vaca. Agora, quanto mais vaca aparecer para escovar, para mim, melhor. Melhor. Aham. Então, assim, surgiu assim nessa hipótese de pesquisa mesmo, mas acabou virando minha profissão. E é engraçado isso que você falou, na fazenda nossa lá no Piauí, isso influencia muito. E aí você, melhor do que ninguém, vai poder falar pra gente. Por que que influencia, como influencia? Minha pergunta é essa. Tá, vai ser o manejo, vai ser o bem-estar, vai tratar melhor esses animais, mas é importante falar para o produtor o que que isso vai, de consequência, o que que isso vai gerar Agregar. para Na, ele, o que que na vai agregar produção, para né? ele, né. No nosso caso lá foi na questão reprodutiva. Uhum. Eu sempre falo com os meninos, graças a Deus a gente já tem uma equipe boa, vai transferir embrião, vai fazer inseminação, a gente tenta ser o mais calmo possível, sem correria, sem gritaria, sem bater, vai tocando Uhum. devagar, na bandeira, enfim, isso deu resultado na taxa de prenhez. Então, fala pra gente dos resultados desse trabalho. Então, na verdade, isso tudo acontece porque, às vezes, a gente fala assim, tem um curso, né, de manejo para fazer. A pessoa fala assim, nossa, mas como manejo? Eu já trabalho no manejo há 20, 30 anos, né? E quando eu falo assim que para domar uma vaca, a gente precisa de pensar com cabeça de vaca. Então, no primeiro dia, antes da gente ir para campo, a gente faz um aulão, bem teórico mesmo, sabe? Começa bem na base. E aí eles começam a descobrir, por exemplo, por exemplo, o animal numa condição, né, de nervo e de estresse aumenta a concentração do hormônio cortisol. E nisso esse animal fica preparado, né, para ação de luta ou de fuga. Consequentemente, né, o aumento do cortisol, ele pode ser inibidor de alguns hormônios na parte, né, reprodutiva, né? Por exemplo, como o Emanuel citou, né, algumas perdas que se tem, por exemplo, a diminuição até da testosterona, né, interfere também na progesterona, que tem a ver com isso daí. Então, às vezes tem ali, né, um macho que apresenta baixo desempenho e às vezes por conta de estresse. Mas estresse de bater em vaca, porque quando a pessoa pensa que é curso de manejo, vai pensar que é só não bater, mas não, né? A gente Aham. sabe, por exemplo, vários tipos de estresse térmico. Esses tempos, né, inclusive nos Estados Unidos, teve um problema de ah, vários bois que morreram em confinamento por conta do estresse térmico, né? Sim. Na verdade, o bem-estar, ele é definido como... tem várias formas de definir o bem-estar, mas uma das formas, né, que Brum adaptou foi assim, quanto mais tentativas o animal tem para se adaptar ao ambiente e essas tentativas, elas são nulas, não, Aham. não consegue, quanto mais tentativa, pior a condição de bem-estar. Quanto Tá. menos ele tenta e já se adapta, é melhor a condição de bem-estar. Uhum. Né? Então, assim, quando a gente vem para falar, por exemplo, de estresse no animal, a gente não está falando só de não bater. Aí entra essa parte que a Manuel falou, né? Ambiente e tudo mais. E, por exemplo, assim, os vaqueiros, né? Nessa parte que eu falo assim, vocês entraram aqui para fazer o curso como vaqueiros e vão sair daqui manejadores, porque eles começam realmente a entender que, por exemplo, nessa transferência de embriões, por exemplo, né? Às vezes, um simples fato de falta de sombra, né? Às vezes correr com o animal, Questões estruturais também da própria fazenda influenciam. acaba influenciando. Inclusive, esses dias eu estava na África, eu fui para
Angola ali, e aí a necessidade de um produtor, inclusive ele está aqui, né, fazendo o curso de julgamento essa semana, Ah, ele é super, né, envolvido aqui com a associação num todo, e uma das preocupações dele foi porque ele veio buscar genética aqui no Brasil. E ele está legal. sempre comprando. E dessa vez ele investiu muito em embriões. E uma das preocupações dele é pensar, poxa, como é que vai ficar esse investimento nosso? Uhum. Porque a gente está fazendo tudo que pode para buscar uma genética de qualidade, mas se chegar lá, o nosso pessoal não saber trabalhar, não saber manejar. Por isso a necessidade que se criou de ter esse curso lá em Angola. Né? Aham. Então foi a necessidade que teve. Mas é isso, assim, primeiro é trazer essa realidade para as pessoas, né? Que a falta de manejo interfere tanto nesse manejo reprodutivo, no desempenho, rendimento de carcaça enfim, diretamente o impacto no bolso do produtor. E, Aham. Persa, você citou os Estados Unidos e tem uma comparação até que bastante impactante entre Estados Unidos e Brasil na área da criação. Enquanto nos Estados Unidos a maioria das pessoas que criam, tirando os grandes confinamentos, são fazendeiros onde é a própria família que toca a criação. É o pai com o filho, com o sobrinho, com o neto, é toda a família. Então a tolerância deles por animais mais bravos, mais sanguíneos, digamos assim, é muito melhor do que no Brasil que eu vejo, porque aqui no Brasil tem uma mão de obra um pouco mais extensa, onde muitas vezes o dono da fazenda ele sabe tem um staff grande para poder ajudar. Você vê que a gente tem uma tolerância muito maior para esse tipo de animal mais sanguíneo comparado a isso por conta disso. Você acha que está tendo uma mudança? Como que você enxerga essa parte? Então, a gente fala, né, que tem os animais mais reativos, né, como você fala, sanguíneo, né, assim, dentro da parte de etologia, que a etologia é o estudo do comportamento. Hum. Então, a gente vai definir essa reatividade, né, como uma característica de temperamento do animal. E o Uhum. temperamento, ele é o conjunto de comportamentos. Por exemplo, o que você vai falar que, por exemplo, assim, vamos transferir isso para pessoas. O que é uma pessoa de temperamento forte? Ah, uma pessoa sem educação, sem paciência, dá uma resposta à toa, né? Tá. Então, isso aí você caracterizou a pessoa como Pavio temperamento curto. forte, pavio curto. Então, vamos transferir isso para bovino, né? O que seria um Uhum. animal, né, de alta reatividade, né? Assim, é animal, né? Uhum. Coiceiro, cai pro chão, né? Agressivo, né? E tudo mais. Então, a gente caracteriza essa reatividade. Mas, quando a gente está falando dessa doma, né? A gente, não só da doma, né? Do manejo racional em si, é ensinar, né, para essas pessoas, porque, por exemplo, às vezes o produtor com a sua família, né, ele às vezes seja mais paciente, né, assim, mas nessa influência de diversos tipos de manejo, né, de rotatividade grande de funcionários, eu falo assim que é um conjunto, né, assim, de genética com manejo. E tem vários testes que a gente faz, porque às vezes os produtores eles estão buscando por genética e às vezes estão também buscando por manejo, mas a gente tem testes que a gente faz, né, Aham. por exemplo, de frequência cardíaca, frequência respiratória, ah, distância de fuga, score de comportamento no tronco, né, temperatura retal, que são testes que, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, de 4 em 4 meses. E aí você vai ver que, por exemplo, às vezes tem animal que você fez de tudo no comportamento e o animal não melhora. Aí Tá. seria a oportunidade de você falar assim, ô Gustavo, deixa eu te falar, isso aqui a galera do manejo fez o que pôde. Aí você Uhum. pode ter certeza que esses dados, eles vão cruzar com, por exemplo, um animal que, sei lá, demora a emprenhar, né, um animal que demora Uhum. mais a ganhar peso, porque os dados, eles não caminham sozinhos. E um animal mais reativo, né, é notório isso. E eu Aham. acho assim, o pessoal que agora está se preparando, né, para entender essa realidade e tudo mais. Não sei se, assim, se eu respondi a sua pergunta assim É. com clareza. Sim. Só perguntar, isso é uma característica racial ou isso é uma característica do indivíduo? Por exemplo, uma vaca gir pode ter Tem, uma né? vaca. Hã? É, deixa lá. Toca. Formou. Aham. Não, sim, eu até falo, né, que, por exemplo, esse grupo de animais, né, Uhum. de origem zebuína, eles têm essa característica de um pouco mais, né, mais alta reatividade, né? Uhum. Só que aí a gente sabe que tem as características do indivíduo também, Tá. porque eu não posso falar, né, por exemplo, igual você citou a Agir,
né? Até a minha logomarca, tudo começou na minha Aham. vida, assim, com o GIR, né? Vários experimentos de pesquisa e tudo mais. Até esse da Embrapa também foi GIR. E aí acabou a necessidade de se criar, né? Por exemplo, essa doma de novilhas por denha, porque muitas vezes o zebuíno ele é criticado, principalmente o GIR, né? Por falar assim, teto grande, bezerro, né, com dificuldade de mamar, vaca reativa e não sei o quê. E a gente quis fazer isso com o GIR para mostrar que, por exemplo, um animal, mesmo sendo, né, intitulado um pouco mais reativo, com excelência de manejo, a gente consegue. E assim como a gente conseguiu vários animais da raça GIR serem ordenhados sem peia, sem ostocina, sem presença de bezerro e tudo mais. Aham. Mas pode ser que dentro de um grupo de um grupo de raça tenha um indivíduo que realmente ele não responde tão bem. Entendi. Mas a raça, então, não traça uma característica do animal, não. Assim, a gente sabe, né, que, por exemplo, assim, tem Acaba que tem Aham. raças mais um pouco Mais mais, reativas, né? tipo reativas, zerar, é né? mais reativo. Isso, Sim. Tem animais que são mais isso. reativos, normalmente. Tem animais, como eu falei, né, assim, a gente tem essa tendência, né, de Uhum. caracterização dos zebuínos um pouco mais reativos, mas a gente está aí trabalhando e tudo mais. Mas, assim, respondem muito bem. Eu falo assim que o animal ele aprende muito rápido. E, Tem um indivíduo ou outro que não, e né? também é questão de seleção genética também, né? Você seleciona geneticamente também. Isso passa e tem uma herdabilidade Uhum, considerada alta. Questão de temperamento dos animais, né? uhum, Os criadores selecionam isso também. Até já uhum, dentro disso, já fazendo o link, você falou que conversa com os tratadores, com a equipe e tal. É, como é que você classifica a importância dessa relação com a equipe? Porque eu imagino, pelo pouco de experiência que a gente tem com fazenda, você, por ser mulher, também é um assunto que a gente quer entrar também, mulher na pecuária, uhum, mulher no agro, chegar às vezes para um cara que tem experiência, que está lá 10, 15, 20 anos naquela fazenda, fazendo um serviço, uhum, e aí o patrão, o dono, traz para você implementar uhum. atualizações, práticas novas. Como é que você tem vamos falar assim, esse jogo de corpo para conseguir conversar e trazer esse pessoal e entender que tem que mudar, precisa fazer de outra forma? É bacana essa pergunta, porque assim, realmente é isso mesmo, né? Principalmente quando vai falar doma, vai pensar assim, nossa, quem que vai ser o machão que vai me Aham. ensinar e não sei o quê. Aí de repente vê, né, uma mulher chegando e tudo mais. Eu falo assim, nossa, que essa menina, sei lá, né, essa mulher tem de idade, eu tenho de profissão e não sei o Aham. quê. Mas é como eu falei, né? Às vezes, desde o primeiro dia, nesse primeiro impacto, que a gente vai falar da realidade deles, né? De, como se diz, de igual para igual, né? Lado a lado, ombro a ombro, eles começam a perceber que você sabe do que está falando, né? Sim, sim. Sabe o que que é. E aí, por exemplo, assim, nessa aula teórica, eu apresento, né, vários fatos, né, por exemplo, assim, do cotidiano, né, do pecuarista, que não é de desconhecimento de ninguém, mas que muitas vezes as pessoas não assumem. Se eu chegar aqui e falar assim, quem de vocês bate no animal? Não vai aparecer um, né? Aham. Aí a pessoa fica calada, mas o animal lá no próprio frigorífico, o Mostra animal isso. mostra, Uhum. né? Então não precisa, estou dando curso de doma, tá na corda, tá uma beleza. Aí, de repente, eu pego o cotonete, né? Que é uma haste, pode ser de bambu, por exemplo, que a gente vai Com um colocar saco na um ponta. saco na ponta e Uhum. tudo mais. Às vezes na corda tá uma beleza. A conta de pegar o bambu, as vacas saem correndo. Uai, não precisa de ninguém me contar o que está acontecendo. O próprio Aham. animal já está contando. Aí alguém já me bateu, né? Então, assim, quando a pessoa começa a ver que você entende do assunto, Sim. né? Às vezes a É o gente vem. respeito Aí pelo começa, resultado. isso, aí começa a mostrar resultado. E aí, quando é curso de doma, o que, que eles fazem? Pega, já que é curso de doma, eu vou pegar os mais difíceis, né? Pega e Aham. coloca no bolo. E quando vê que a técnica resolve, né? Tá. Resolve, aí você consegue desmistificar essa questão de força, de sexo, né? Por ser mulher e tudo mais, e fica tudo zen. Mas Uhum. é por isso que eu tenho conseguido ganhar esse espaço. E ainda bem, né, que tem ganhado. Uhum. Não, bom demais. E deixa eu entrar num assunto que é uma dúvida que eu tenho. Animais, por exemplo, que são nascidos no Mato Grosso, onde tem uma vida mais selvagem, sabe? A fêmea tem que proteger o bezerro de jacaré, onça, sabe? Toda a vida selvagem que existe. E esse animal, ele tem que ser um pouco mais selvagem também para poder, sabe, sobreviver dentro desse sistema. Aplicar a doma racional num animal desse tipo pode ser algo que jogue contra a própria sobrevivência dele ou nada a ver, eu tô viajando? Me explica um pouco em relação a esse assunto. Bacana, adorei a pergunta. Porque quando a gente fala assim de questão de aptidão materna, aí a gente pensa assim, nossa, reatividade, né, aquela característica de um animal
bravo, né, por exemplo, não seria característica de aptidão materna. E aí você me apresentou um caso que você está falando, Pérsia, lá precisa de ter reatividade. Isso vai contra a aptidão materna, né? Como você falou, não, claro que não, porque lá precisa disso, né? E aqui a gente fala uma condição mais simples, né? De proteger de predador, de cachorro que vai morder a orelha de bezerro, de urubu que vai querer comer bezerro vivo, né? E por aí. Mas lá é realmente necessária essa reatividade para, né, a perpetuação da espécie naquele ambiente lá. Mas eu falo assim, por exemplo, a gente fala que não só não da doma propriamente dita. Nesse caso aí, você está falando assim, no caso de um grande rebanho comercial, né, por exemplo. Porque a doma assim, de diminuir a distância de fuga, trazer essa distância de fuga praticamente no zero, você pegar o animal e passar a mão, né, e tudo mais, isso daí você vai fazer quando? Um animal, por exemplo, um animal de pista, um animal que é, por exemplo, novilhas por ordenha, que você vai precisar de tirar o leite e tudo mais. Mas eu falo assim, nesse caso aí que você falou de um lote comercial, você não vai para trabalhar a doma individualmente, você vai só diminuir a distância de fuga. Então, a gente vai implantar mais técnicas de manejo racional, diminuir a distância de fuga em relação, por exemplo, ao manejador, né? Inclusive, tem algumas práticas que a gente faz no pré-parto, por exemplo, porque a gente sabe que o ordenhador, que o manejador, ele vai precisar de fazer alguns trabalhos com o bezerro e tudo mais, mas ele não vai ter que ter aquele objetivo de zero de reatividade por conta que ele não vai ordenhar e tudo mais. Então, são práticas diferentes. Então, nesse caso, seria só práticas de manejo racional, vai diminuir um pouco da distância de fuga, aumentar, que a gente fala, a interação entre homem e animal, né? Essa condição, mas não a doma propriamente dita. Esse animal, ele precisa, como você falou, de apresentar essa reatividade por conta do ambiente que ele está inserido. E qual que é o... esse aí foi um caso realmente, você acabou de falar que depende do objetivo de cada fazenda, depende, enfim, do que você pretende e o que dá para ser feito também, lógico. Mas assim, no caso de uma, vou criar um caso hipotético, de um selecionador de Nelore, e que ele maneja esses animais dele, traz esses animais no curral para inseminação, para um dia a dia normal, só que ele quer passar a manejar melhor esses animais dele, fazer o curso de doma, fazer tudo, para que esses animais diminuam esse espaço que você falou, né? A distância de A fuga. distância de fuga, para que se diminua a distância de fuga, para que esses animais possam ter outro tipo de comportamento no curral, que às vezes são animais reativos, que pula, que, Uhum. enfim, que ataca. Quanto tempo, vamos falar assim, você, claro, com a equipe, trabalhando a seu favor, seguindo as orientações, quanto tempo geralmente isso a gente já vê resultado, já funciona? Não, eu falo assim, gente, quando for curso de manejo, o que tiver de manejo, deixa para semana. Eu já teve gente, por exemplo, falou assim, Pérsia, vamos deixar o curso para fazer tal dia, porque vai ter veterinário. Eu falei assim, tá aí uma ótima oportunidade. O dia que o veterinário vai, porque o dia que o veterinário vai o veterinário, vai o estagiário do veterinário, vai a pessoa que quer tirar foto lá, né, não sei quem que vai junto, e acaba influenciando muito no manejo. Eu falo assim, eu gosto que tenha manejo. Por quê? Porque eu quero provar que, por exemplo, se a gente conseguiu fazer todos os manejos, conseguiu fazer inseminação, conseguiu fazer pesagem, conseguiu fazer embarque, tudo que fez, aplicando as práticas de bem-estar animal, por que no dia a dia não vai ser viável? Porque tem gente que desafia a gente, Manuel, por exemplo, assim como você falou assim, não, mas isso aqui vai dar certo só no curso. No dia a dia isso aqui não dá certo, não. Por isso que eu gosto que tiver de prática, coloca durante o curso, porque como eu estou te falando, por exemplo, assim, na semana mesmo, você vê que você consegue muito. Esse teste de reatividade, quando eu estou com tempo suficiente, eu gosto de fazer, tirando o dia da teoria, eu gosto de pegar o lote que vai trabalhar e fazer esse teste que eu te falei, score de comportamento, distância de fuga no tronco. Às vezes eu gosto de fazer ele no primeiro dia e gosto de fazer ele no final da semana, porque eu gosto de comparar como os animais estavam no começo da semana e como eles ficaram no final da Então, em semana. uma semana você já vê um resultado. Ver o resultado. E como que é feita essa dom? Como é que é a prática? O que você faz ao longo dessa semana? Tenta detalhar um pouco. Sim, aí a gente tem duas vertentes, né? Como dentro dessa vertente que o Manuel apresentou de melhoria de manejo, por exemplo, a gente vê, né, desde a parte da condução desses animais do pasto para o curral, como que é feita essa condução? Porque a gente vê que muitas vezes o animal ele chega já, né, levantando poeira, e a gente quer o quê? A gente quer que chegue um animal calmo, tranquilo, ao passo do gado, né? A gente quer ver, então assim, eu ensino desde o posicionamento dos meninos,
né? Ponteiro, os laterais, fundo, posicionamento, a posição que eles têm que ter, como que eles vão trazer esses animais para mim. E aí, como naquela parte teórica, por exemplo, a gente estudou o campo de visão dos bovinos, o tanto que é diferente, eu percebo que às vezes os meninos eles estão tocando os animais do lado errado. Então, assim, aí eu já faço esse movimento, por exemplo, vai ter que passar, né, no tronco, faz as escolinhas do tronco, passa 2 vezes, fez um manejo considerado invasivo, por exemplo, de vacinação, antes de levar esses animais para o pasto de novo, vamos tirar a memória negativa desses animais, vamos passar eles de novo, né? Entendi. Aí, por exemplo, manejo de cria, a Não. gente ensina... Eu... Desculpa interromper. A turma da fazenda acho que não fica muito feliz com Não, assim. não fica. Não fica. Mas é engraçado, porque... Puta, passou, vacinou, mexeu, passa de novo. Passa Nossa. de novo. Mas é engraçado que... Galera doido pra ir tomar um lanche em casa, né? Doido, e eu faço passar de novo. Mas é para tirar a memória negativa. Porque se, por exemplo, assim, agora é a história do cachorrinho de casa. Se, por exemplo, seu cachorrinho só sai de casa no dia que vai, né, levar a injeção. O dia que você coloca ele dentro do carro, ele já não quer sair de já casa. não quer sair de casa. Aham. Tá? Então, assim, é negócio de tirar a memória negativa. E acontece isso mesmo, né? A galera fica doida para dizer, não é possível. Né? Mas isso é melhor, porque tira a memória negativa do animal e ele passa com mais facilidade. Então, assim, tem umas coisas, por exemplo, assim, a técnica de transporte, né? Eu vejo que muitos dos problemas, por exemplo, desse rendimento de carcaça é relacionado à superlotação. E aí, quando eu falo que, por exemplo, a gente tem que entrar dentro do caminhão, medir comprimento de compartimento, dividir por necessidade de espaço linear para poder ter uma carga certa, aí a outra hora que vai falar, mas não é possível. Essa menina é Nutella para embarcar, vou ter que fazer isso. Né? Mas existe confinamentos que a gente já fez treinamentos que adotaram o procedimento operacional padrão para embarque por conta disso. E a taxa de mortalidade, embarque e desembarque foi reduzida. E o animal tem essa lembrança, ele tem essa... Porque eu lembro eu Gado, com meu avô no... gado é rotina, né? Porque eu lembro de eu com meu avô no curral e meu avô falou, não tem problema que eles não lembram. Só pode ver o bezerrinho, eu vou marcar ele aqui, ele vai sair aqui e vai tomar um leite. Já vai na mãe dele tomar leite. Faz isso numa criança pra você ver se ela não fica chorando 3 vezes. Então ele tem essa lembrança, ele tem essa Memória. Essa memória. Tem essa memória longa, sim. Então tá. E isso que você falou é realmente um problema. Não tem experiência nenhuma em relação ao confinamento, mas em relação ao nosso gado PO, é um problema gigantesco a questão das entregas. Né? A gente, tanto é que está se utilizando muito a questão dos seguros, está se aumentando muito, porque você faz um leilão de touro, você faz um leilão virtual, e aí você tem que entregar no Brasil todo, e são animais com valor agregado, né? Um valor agregado alto, e o transporte realmente é um grande calcanhar de Aquiles nosso. Aí sai de Uberaba, vai entregar no Maranhão, vai entregar no Piauí, vai entregar no Pará. 3.000 quilômetros, 2.500 quilômetros. Aí o animal chega lá, coitado, Totalmente acabado. diferente. Aí o comprador liga. Não foi isso que eu comprei. Aí Era vira esse, não. A gente já chega cansado no ar-condicionado, né? Imagina o animal que tá no lá ar-condicionado, no atrás. avião, imagina. Então, isso também é importante. Eu não sabia que até essa parte da entrega, no caso, né? Sim. E eu falo assim para os meninos, todo mundo acha ruim, mas professora, se tiver isso daqui não vai ter gente que vai querer embarcar. Eu falo assim, a regra do chinelinho. A regra do chinelinho na sua casa. Se você chegar numa casa, tem um monte de chinelinho lá de fora, o que você pensa? Vou tirar meu Eu vou sapato. tirar para poder entrar. Então, por exemplo, assim, vai falar assim, nossa, para poder embarcar aqui no Pedro, tem que estar com o caminhão limpo, tem que, né, ver a estrutura dos compartimentos, ver não sei o quê. Lotação. E ver a lotação. E vira a regra do chinelinho, sabe? E tem que fazer isso virar regra. Porque senão, igual você falou, interfere diretamente. E quando a gente vai falar de, por exemplo, se não fosse o caso, né, de, por exemplo, esse animal de elite, mas fosse um caso, por exemplo, assim, a gente mandar, né, para um abatedouro, um dos maiores impactos que tem é relacionado a transporte. E tem pesquisas que fizeram relação de transporte de fazendas mais próximas, um pouco mais longas. Então, sabe-se, né, que esse problema de transporte, ele é uma Real. crítica imensa. Você Exatamente. já fez em confinamento algum tipo de trabalho diretamente em confinamento? Já fiz, sim. Porque falam que também é muito relacionado, né, os animais ganho de a peso. mansidão ao ganho de peso, né? E a qualidade também. E a qualidade o animal que vai no coxo, que ele é mais manso de ir ao coxo, ele ganha mais peso, enfim. Até, como a gente está falando de confinamento, mas uma curiosidade, que nesses confinamentos em 2 que eu fiz
brinquedo para boi brincar. Aham. Né? A gente pensa nessa parte de Um enriquecimento. anti-estresse. Distrair. Aham. Anti-estresse, né? Então, assim, a parte de enriquecimento ambiental, que você pensa assim, nossa, mas para quê? Mas, assim, a quantidade de sodomia, né? Aham. Boi subindo no outro. E, às vezes, por exemplo, por mais que a gente está falando de bem-estar, os meninos ainda preferem, né, pegar o touro na laçada e curar alguma coisa em loco do que retirar aquele touro. Porque se Uhum. retirar aquele animal, depois os outros animais não vão aceitar, né? Sim. Então, assim, ah, a gente está falando de bem-estar, né? Então a gente sabe que pode ser que uma vez na laçada o animal venha se machucar, mas a condição do animal que é retirado para depois ser inserido ali também tem aquele problema da rejeição, da dominância e o animal fica subindo em cima do outro até machucar. Aham. Né? Então, a parte do brinquedo, do enriquecimento ambiental, às vezes a gente faz, né, com esse intuito também, né, do touro ficar brincando com o pneu ali, se distraindo, diminui, né, manutenção de cerca e tudo mais. Uhum. Então, eu falo assim, nossa, mas o povo do bem-estar está viajando, mas não, você está tentando minimizar, né, acidentes entre animais, não só entre indivíduos, mas entre animais também, né, nesse caso. O animal doméstico tem muito isso, né? O passarinho, você tem o cal que rói, o hamster tem aquela Rodinha. rodinha. Então, É, você é, só leva isso pro animal de grande porte. o pessoal fala assim, nossa, mas não é possível, esse brinquedo para vaca. Uhum. Mas isso, né, a gente já Faz a teve diferença. várias É, pesquisas com enriquecimento ambiental, a gente aham. sabe que isso faz diferença sim. Dá uma extravasada. É, Uhum. E, Percy, deixa eu fazer duas perguntas meio que separadas, mas também com o mesmo contexto. A gente citou bastante falando sobre pecuária de corte e pecuária leiteira. E como é que você falaria, tipo, como que o pessoal mais pede essa parte da doma racional para o pessoal para a área de corte? Como é que é para a parte de leite, tipo, no dia a dia? Ou o que, que o pessoal busca? E também, se você puder comparar, tipo, as relações, diferenças, similaridades que tem entre as duas. certo. A minha história com a Doma, ela começou mais vinculada à pecuária leiteira, né? Com Uhum. essa parte de preparo de animais, né? De novilhas ali para sua primeira lactação. Só que depois eu comecei a ver, né, que o pessoal tinha muito interesse no corte também, né? Uhum. Aí eu falei assim, gente, o raciocínio, na verdade, a doma é a mesma, ela só vai mudar o finalzinho ali, né? Para que você quer esse animal? Então, depois que eu tirei, por exemplo, essa reatividade, diminuí a distância de fuga, que eu tirei a sensibilidade do corpo do animal e tudo mais, esse animal está domado. Assim como, por exemplo, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, Percy, você mexe com um doma de equinos também? Não. Mas a gente sabe, né, que, por exemplo, o processo da doma inclusive, muito parecido. E aí vai mudar a finalidade, tá? Depois que tirou essa sensibilidade e tudo mais, sei lá, né, nos equinos não é minha área, mas a gente sabe que depois ali esse animal ia ser preparado para, né, receber a pessoa, ser montado e tudo mais. No meu caso, por exemplo, novilhas por ordenha, eu vou apresentar, né, tirar ela daquele ambiente, apresentar por ordenha, passar várias vezes na ordenha, começar a fazer a contenção, usar os comandos que ela gostava na dessensibilização para ela lembrar que ali não é ruim, que ela gosta daquele comando de retirada de sensibilidade, que ele está fazendo legal para ela e tudo mais. E para o corte, começou, né, por exemplo, nessa questão de curiosidade para preparar o animal para a pista, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, às vezes os meninos preparam, a gente sabe, inclusive, esses dias eu dei um curso, né, na Tabapuã da G, e aí eles até citaram, né? Falou assim, a gente amansa e fica muito bem apresentável, mas a gente amansa, né? Às vezes a gente amansava do nosso jeito, né? A gente quer saber se está certo, como que é, e é isso, né? O contexto do curso, né, seria essa retirada de sensibilidade, né, diminuir a distância de fuga e depois adaptar para o comando que ele precisa. Para o comando que ele precisa dali, de elite, né, de pista, o que vai precisar? Precisar de cabresteamento, precisar de posição, precisar Uhum. da parte do toalete. Né? Então, assim, a gente fala que a doma é uma só, mas a finalidade do finalzinho que vai ter uma personalidade própria para o que for, né? Você tocou num ponto muito importante, que a gente sabe como a pecuária de pista, principalmente o gado de elite, é muito competitivo. E qualquer detalhe influencia muito. E a gente sabe hoje que não adianta só o animal ser manso. Ele tem que andar bem. Não adianta ele só andar bem, ele tem que parar. E tem que parar perfeitamente e caminhar. Como é que isso, para a parte de doma racional, reflete qual que é a idade que esse animal tem que começar a ser cabresteado? Ou se mesmo se ele começar mais tarde, tem como ter essa evolução rápida?
Porque uma coisa é o animal, sabe, ter esse contato e ser um contato bacana. Outra coisa é ele responder de uma forma perfeita. Outra coisa é ele ser mais expressivo ainda. Como é essa parte focada mais na pecuária de elite? Certo. Bom, ali, né, já tinha os animais de 3 meses, né? Era um lote de 10 animais. Eles tinham, né, separado nessa ocasião, por exemplo, os animais de 3 meses, 4 meses, 5 meses. E assim, eu até falei, olha, esses mais novinhos é igual você levar uma criança na igreja, né? Querendo ou não, uma menininha pequenininha, vai ficar correndo de um lado para o outro, tudo mais. Com a criança, quando é um pouquinho maior, ela já começa a ter entendimento. Então, por exemplo, assim, a gente fez com os 3 meses, os animais de 3 meses, a gente começou a fazer. Mas a gente notou que, por exemplo, como eu já havia, né, previsto, que os animais de 4, 5 meses ali já começaram a receber mais a doma, ter mais entendimento. Inclusive, a gente conseguiu avançar mais, né, colocar cabrichamento, apresentar o banho. Na verdade, a gente fez todas as etapas, em todos os animais. Mas os animais mais novinhos, né, eu falei assim, olha, a gente pode começar, mas demora mais tempo, tá? Assim, e aí eu sugeri, né, vamos enriquecer a baia deles, né? A gente colocou, né, coçadores na baia e tudo mais para ir retirando sensibilidade, mas assim, vamos focar, porque a primeira competição é ali com 8, 9 meses, né? E aí, então, nesse caso, ainda dá tempo de preparar. O que eu falo é, tenha cuidado, porque a exposição, por exemplo, não é do, sei lá, 27 de abril a 6 de maio. Né? Essa exposição, ela não começou só em genética, ela precisa de ser bem preparada. A gente lembra, né, de um caso que teve aqui, né, durante a Exposebu, que um touro gir, né, estava super indo bem, de repente, né, se extrapolou e tudo mais. Mas, assim, Tirou um fim do tratador. exatamente. Mas, assim, nem só para citar assim, né, esse caso, mas é um caso, né, que aconteceu aos nossos olhos, a gente viu. Não estou falando que foi, às vezes, falta de preparo, eu só estou falando assim, nem que a exposição, né, ela começa muito antes. Claro, Né? Então, assim, aham. o pessoal ele precisa realmente, para realmente o animal saber responder a esses comandos. Desde o E transporte, que Uma- muitos animais viajam longo, acaba sentindo, perde A peso, Exposebu vai... quem traz para a Exposebu, quem se prepara para a Exposebu é o ano inteiro É, pensando ano nisso e inteiro. preparando para isso, né? Enfim. E chega num ambiente que ainda ou não, tem gente passando direto. Muitas Sim. vezes lá na baia dele é um lugar mais calmo, mais tranquilo. Aqui tem com música, tem certeza, pessoas. isso. Né? Por isso que a gente fala, né? Existem sons de pânico, sons de gentileza, né? Dentro dessa parte de etologia Tem que eu falei até que a gente isso? estuda. Por exemplo, o som de pânico é aquele som que o animal vai conciliar com uma coisa que ele não gosta. E eu vou te falar, tem animal que já teve criador que chegou para mim e falou assim, Persa, tem uma novilha que ela não gosta da minha voz. E ele falou que ela estava participando uma vez. Isso tem mesmo. E Tem aí mesmo. ele foi dar um comando lá pro funcionário dele, não sei o quê. Ela ouvia a voz dele já, tá? Então, assim, e som de gentileza. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim, mas aquele barulhão da ordenha, aquilo lá é som de pânico. Sabe- e não, é de gentileza. Sabe Tá. uma coisa que acontece na fazenda? A questão do tronco do casqueador, o casqueamento. É, Quando chega o tronco do casqueador na baia, os animais da baia já todos se estressam, porque reconhecem o barulho Reconhecem, som de pânico. do tronco, né? Do Sabem grito que vão animal. ser casqueados e tal, aí já começa, todos se estressam, assim. Acho Som que de a pânico, é questão isso do som. mesmo. É isso mesmo. Grava aquilo ali e, né, e muitas vezes está Relaciona, né? relacionado, isso mesmo. Aí, como ele falou, né? Às vezes na baia, lá na casa, é uma coisa, aí chega aqui nesse ambiente totalmente diferente. Outros tipos de sons e tudo mais, e acaba acontecendo. Acontece mesmo. Teve um caso com a gente na exposição que de umas novilhas mais mansas, nossa, das mais mansas de coçar e vir e tal na fazenda, a gente levou ela para. Foi a primeira vez que ela foi para a exposição, ela não teve como ela ficar no pavilhão. Não teve jeito. Ela Não se adaptou. não de lá jeito na hora. nenhum. Ela deu um jeito de sair. E eu sempre falo, né, por exemplo, na doma de novilhas por denha. Vamos, no finalzinho, por exemplo, né, sei lá, né, usar pré-dipping, pós-dipping, fazer simulação, pega a teteira, óbvio que a gente não vai colocar, mas passa o vácuo perto do animal, vai pregando na barriguinha para ele já assimilar aquilo ali. acostumando, Aí, por exemplo, você gosta de usar rádio, né, para tirar o leite? Vamos ligar o rádio, vamos ligar o ventilador, vamos fazer tudo para poder o animal acostumar. Agora, nesse caso de pista, né, a gente coloca um radinho ali e tudo mais na baia para tentar, né, já trazer essa realidade. Mas, infelizmente, né, um animal ou outro vai acontecer, como você falou. Vai lá. Não, aí a gente vê, assim, principalmente num pós-pandemia, a gente deu muito também ênfase a essa coisa do estresse no ser humano. Você vê que tem ganho de peso ou perda de peso por causa do estresse, tem a falta de sono.
influência no trabalho. E essa atividade do manejo racional, ela é uma atividade mais recente ou é uma atividade que já tem, sei lá, 10 anos para trás? Ou veio junto com essa preocupação humana? Boa pergunta. Bacana. Na verdade, assim, isso daí nasceu na União Europeia, né? Ruth Harrison, em 1937, ela escreveu um livro que chamava então. isso, que chamava Os Animais Máquinas, né? Porque ela foi fazer uma, na verdade, ela era uma repórter e aí ela se escandalizou com o evento que teve, que ela viu as galinhas lá numa condição assim só de, sei lá, faltando bico, faltando pena, naquela negócio tem que botar, né? E ela falou assim, não, peraí, tá errado. E aí eu falo assim que a mídia, no caso, ela trabalhou a prol do bem-estar. Ela foi ao contrário, né, no caso, ela ficou, né, meio escandalizada ali, mas foi bom que começaram, né, a se ter preocupações com o bem-estar dos animais de produção. Então, de lá para cá, né, vários protocolos foram criados e tudo mais, essa preocupação tem uma crescente, cada vez mais, igual você falou, depois da pandemia e tudo mais. Assim, eu acho, assim, tem os dois pontos, né? A mídia tem vezes, né, que, por exemplo, a gente sabe, né, que a gente é muito perseguido, né, às vezes pela mídia, né, o pessoal da pecuária é muito perseguido, mas, né, às vezes já veio gente, né, de alguma blogueira vir aqui falar com os animais aqui, tá no cabresto, tá amarrado, aí não sabe, né? Não sabe nada do passado. Não sabe, né? né? Melhor Então, tratado assim, que a gente. não sabe, né? Então eu falo assim, mas acaba que essa crítica acaba fazendo a gente ficar mais criterioso ainda, mais cuidadoso ainda. Sim. Se a gente já tem cuidado no pavilhão, a gente tem mais cuidado ainda, né? Então, assim, a gente sabe, né? Mas, claro, né? Depois da pandemia, a gente começou mais esse cuidado com o bem-estar. Alguns pontos ficaram mais relevantes, né, na internet. A gente vê muitos pecuaristas, né, exteriorizando o que fazem em práticas internas dentro da sua propriedade. Sim. Eu acho muito legal, mas isso já começou há bastante tempo. Eu queria mudar um pouquinho o assunto. Dentro do assunto, mas assim, a gente estava comentando um pouco antes da sua atuação nas redes sociais, né? Como você mostra esse trabalho, como você divulga isso, e vai um pouco próximo da pergunta do Pedro, porque eu também imaginava que era uma coisa recente. Eu imaginava que era uma prática recente. Duas perguntas. Como é esse trabalho na rede social? Por que você de onde veio essa ideia, isso, porque a gente sabe que não é fácil, a gente pensa que rede social é fácil, mas não é, dá trabalho, precisa de dedicação. Conteúdo, né? Precisa de dedicação. Por que você faz esse trabalho? Como é esse trabalho na rede social? E se tem muitos outros profissionais como você que trabalham focado nisso, se esse mercado está crescendo, está em ascensão, como está esse mercado? Então, na verdade, eu comecei a postar porque eu trabalho, né, de forma particular, mas eu também trabalho vinculado ao Senar Minas, né? Então, assim, eu queria exteriorizar por questão de valorização dos produtores que faziam, né? E eu falei assim, gente, quanto mais eu mostrar o que é feito, mostrar resultado, o pessoal vai ter mais curiosidade, vai querer pedir mais curso, né? Mas assim, a gente sabe dessa dificuldade, mas acabou assim que a gente sabe que o pessoal gosta, sabe? Às vezes alguém ficou meio... Eu convidei que todo mundo, aí foram 2, um não foi. Aí começa a falar assim, nossa, olha lá o resultado que teve na fazenda do Gustavo, olha o resultado que teve na fazenda do Pedro, por exemplo. Aí fala assim, nossa, podia ter feito. Aí começa a ter essa curiosidade, né? Então, assim, vai quebrando paradigmas também, né? Em relação a esse contexto em que pensa que bem-estar é só a coisa de não bater em vaca e de repente vê a gente fazendo um monte de manejo na parte de cria, de dessensibilização, de desmama lado a lado. O resultado sempre fala mais alto, né? O resultado fala mais alto. Aí começa, né? Aí eu acho que foi isso, sabe, Gustavo? Aí começou as pessoas, assim, graças a Deus, aqui em Minas, ficar curiosa e começou o curso em Minas para tudo quanto é lado. Aí, de repente, já começou, né, a ser fora do Senar Minas, né? Começou de forma particular agora com essa vertente, né, de preparo de animais para exposição, né? Essa vertente lá na Angola também uma pegada um pouquinho diferente, mas tudo dentro de um contexto só. E o pessoal te achou bastante, foi mais pelo... fala as redes sociais, também utilizar esse seu tempo para você também se produzir, o seu Instagram, ou se tem alguma outra rede, se quiser falar para o pessoal, fica à vontade também. Não, é o Instagram mesmo, né? @Pérsia Rocha, Pérsia com C. E aí foi através do Instagram mesmo. Emanuel, eu tinha feito uma outra pergunta vinculada a essa, né? Foi sobre o trabalho na rede social e a questão de como está esse mercado. De outros profissionais, como está o mercado. Bacana, isso mesmo. Tem outros profissionais, mas eu acho assim, por exemplo, assim, no meu caso, uma vez eu fui... é um mercado em ascensão. Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, teve um dia que eu participei do É de Casa,
e eu não sei se foi uma delas, Patrícia Poeta, uma outra, falou assim, uma das melhores domadoras de bovino. Eu falei assim, eu fiquei muito feliz com o elogio. Mas, assim, eu acho que tem chamado muita atenção pelo fato de ser mulher. Porque existem já outros domadores, né, que fazem esse trabalho. Mas, por exemplo, assim, nessa parte que eu tenho mexido, né, de mulheres, são poucas, né? Então, assim, graças a Deus tem virado um diferencial. Mas é um mercado, né, o pessoal tem muita curiosidade e agora, né, virou um boom esse negócio. Graças a Deus, que bom. A gente falou no começo, mas acho que a gente falou rápido e passou meio que rápido do assunto. Você tocou nele de novo. E fala pra gente qual que é a sua opinião sobre essa questão do machismo na pecuária, se tem, se não tem, como você superou isso, o que, que você já pode... passou por isso. se você já sim, passou com por certeza. isso, o que, que você pode falar para meninas aí que estão cursando zootecnia, que querem entrar nesse mercado, o que, que você pode falar? Não, bacana. Gente, agora eu vim aqui, mais ou menos, minha cabeça foi quando está tendo curso de julgamento aí, né? Minha cabeça foi lá em 2013, quando eu fiz um curso aqui. Eu lembro que na época tinha uma das professoras, ela chamava Issy. Eu não sei se ela faz mais parte do Sim, a membro Issy. aqui da BCZ. Ela era da parte do Internacional há muito tempo. Isso, Brazilian Care e tudo mais. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, eu inspirava nela, né? Eu falava assim, eu até brinquei com ela, falei assim, e se eu fosse igual ela? Aí eu pensei assim, né? E hoje em dia, eu estando virando essa figura assim, de referência, eu também fico muito feliz, né? Mas assim, é isso, sabe? Assim, não se esconder, mostrar seu conhecimento, estudar, porque muitas vezes a gente é desafiado, pessoas pensam que a gente não sabe as coisas. No meu caso, né, como você perguntou lá no comecinho da entrevista, você é de família de pecuaristas, você fala assim, gente, essa menina nasceu na cidade, não nasceu no campo, não sei o quê, ainda quer vir ensinar coisa pra gente, né? Ainda parece que ainda pior ainda, além de ser um título, assim, de ser mulher, ainda vem isso, né? Mas assim, realmente é estudar, ir em frente, né? Buscar um diferencial. No meu caso, eu não sabia que ia ser um diferencial, comecei a descobrir isso no mestrado e agarrei, sabe? Então, tudo quanto é coisa que eu vi de oportunidade de doma, eu começava a estudar. E aí, criatividade, né? Fui inovando, né? Dentro dos próprios cursos, por exemplo, assim, a gente sabe que às vezes a gente está mexendo com produtores, né? Que estão ali fazendo cursos, manejadores, que às vezes tem uns que não têm estudo. Então, assim, falar a linguagem deles, sabe? Se inteirar com eles, Isso eu se tenho uma comunicar dúvida. com eles. Você já tem um jeito de fazer esse manejo? Você já vem de livro, de alguma coisa? Ou você inventa também jeitos novos? Você também dá um inventar com o dia a dia? Às vezes fala, olha, tem uma necessidade de uma coisa nova aqui. Como é que é seu... Tem hora que por exemplo, assim, quando começou, eu comecei muito com esse negócio de livro, sabe? Lendo artigo, adaptando técnica. Já vê coisa que deu certo, Isso, né? coisa que deu certo. Eu trouxe, né? Dentro, vamos falar assim, Senar Minas tem a metodologia do Senar Minas, né? Mas quando eu vou ministrar um curso fora, eu consigo extrapolar um pouco essa metodologia. Aí eu consigo realmente falar assim que o curso ele não é engessado. Sim. Assim como o bem-estar não é engessado, eu não tem como ele ir na loja agropecuária comprar, agora o Gustavo está querendo colocar bem-estar na fazenda dele, vai passar ali na agropecuária, vai levar um bem-estar. Não tem. Né? Então eu falo assim, é bom quando eu consigo extravasar, que eu consigo, né, ver a cara do produtor, do manejador. E cada manejo é um manejo. Cada Né? manejo é um manejo. Não tem como fazer uma coisa que na minha região pode dar certo, na região do Manuel não, a Sim, do Pedro é diferente. Então com cada certeza. história é uma história, né? Isso, mas assim, claro que você tem um embasamento teórico. Com certeza. E aí, depois daquilo ali, você vai usando a criatividade para adaptar, tanto a animais quanto a pessoas, né? E eu falo que a doma, até pegando esse gancho aqui, a doma, se você pegar as 3 primeiras letras da palavra doma, é a palavra dom. E eu falo assim que para a gente chegar na doma, primeiro é o dom, né? O dom da empatia, de se colocar no lugar do animal, saber o que ele precisa. O dom da paciência, que tem animal que você precisa de ter paciência. O dom da perseverança, que tem aquele animal que você acha que não vai chegar nunca, e você fica perseverando. Né? Então, você somar todos esses dons, é a última letrinha ali da palavra, né? Que é o A de amor. Que eu acho que assim, a gente está aqui para amor, um vem lá dos Estados Unidos, outro vai lá para o Mato Grosso, vai lá, não sei, para Goiânia daqui uns dias, vem lá, né? Lá de cima, né, do norte, nordeste, do Piauí, para poder estar aqui. E tudo isso é amor, né? A gente tem amor. Falou assim, ó, tem compromisso e não vou arrumar um tempo, vou falar, eu acho que o amor prevalece, né? A gente
amo o que a gente faz, né? Dentro desse cenário da pecuária num todo, né? Então, assim, eu sou extremamente honrada por estar levando um pouco de manejo, a genética, por exemplo, que vocês estão colocando. E eu fico muito feliz de estar participando desse cenário, de saber que tem alguns animais que eu estou trabalhando, que vai estar aqui na próxima exposição, vai estar competindo, vai estar mostrando docilidade, vai estar mostrando que aprendeu. Os manejadores que aprenderam comigo, está tudo ali me chamando de professores, para mim é ótimo. E a gente fica muito feliz de poder disponibilizar esse tempo para você poder passar um pouco dessa sua visão, do seu dia a dia para o pessoal, porque eu acho que é muito gratificante isso. E aqui no Zebucast a gente também gosta de entrar em bastante tema polêmico, sabe? Dá uma esquentada. Dá uma esquentada, de vez em quando tem que ser. E uma coisa que a gente sabe que no manejo, principalmente em alguns animais que são, igual a gente falou, um pouco mais sanguíneo, eu usei esse termo um pouco no começo, e é questão do choque. Ah, sim. Tem muita gente que acha que em alguns cenários dá para usar, alguns cenários não dá. O que você acha? Você acha que jamais não pode nem existir o choque dentro da mangueira? Ou se tem alguns cenários que é permitido e que dá para usar, o que faz bem, o que não faz? Antes de você responder, eu comprei um choque hoje. Meu Deus. Vamos ver se a compra vai valer a pena. A boa notícia é que, assim, eu acho que não existe isso, uma verdade. Já coloquei pressão, né? Meu Deus do céu. Vê se a menina não vai engasgar aqui agora. Não, fica à vontade. Gente, eu falo assim que eu acho que não existe uma verdade absoluta, sabe? Por exemplo, assim, já teve casos da gente precisar de usar choque. Tava embarcando e aí tinha um touro, que ele era bem chifrudão e ele meio que ficou engastalhado, assim. Aí deu um choque, né? Saiu a cabecinha, beleza. Agora, o problema, né, o uso, né? O abuso, tá? Até uma das pesquisadoras, né, super famosa em relação ao bem-estar, que desenvolveu aqueles currais anti-estresse, a Temple Grandin, né, ela sempre fala, será que se a gente estivesse, né, viajando na rodovia e não tivesse radar, não tivesse fiscalização, será que a qual velocidade a gente atingiria? O problema é você estar com o poder na mão e ter o bom senso de como vai usar esse poder. Né? Então, por exemplo, você está com choque, é um poder. Mas como que você vai usar esse choque? Porque, por exemplo, tem região de mucosa, por exemplo, né? Gente, se é sensível na gente, né? Imagina nos animais também. É porque que neles não é. Que exagera no choque, é verdade. Então às vezes só o barulho dele o animal já vai. Porque lembra É o que você faz, né, Manuel? Você só faz o treino. Aí ele já anda. É esse contexto, né? Ele associa aquele som de pânico que a gente falou, já associa esse som. Só o zumbi dele já anda. Mas o problema é que, por exemplo, quando eu fui trabalhar em confinamento, parte de embarque, estava lá, não sei quantos caminhões lá. E todo mundo com choque na mão. Aí eu subi no caminhão para fazer aquela medição, aí eles falaram assim, a senhora é fiscal? Eu falei, não. Aí eles já ficaram... É o pavor. Já ficaram escondendo o choque. Eu falei, não, é só um curso de bem-estar animal que está tendo aqui. Aí já deu uma controlada, sabe? Mas, assim, o problema é esse. É que o pessoal, muitas vezes, por ser mais cômodo para eles no período de curto espaço de tempo, para resolver só naquele momento, porque muitas vezes ou tá tendo alguma cobrança do patrão, ou cobrança de alguém. Tem que embarcar, né? Tem que embarcar, tem 10 carretas para embarcar hoje e não importa como embarca. Daí muitas vezes até sobrecai em cima deles. Mas a partir do momento que essa ordem vem de cima, que também não adianta só pegar e passar esses ensinamentos para o pessoal do manejo, mas também para o proprietário, para o gerente, porque não adianta, sendo que não tiver a pessoa por trás lá, sabe, dando esse suporte também, ou eu tô errado? Não, você tá certíssimo. Porque, inclusive, eu gosto que a pessoa participa. Porque muitas vezes ele chega para mim e fala assim, Manuel, eu preciso fazer esse curso aqui, bate mais na vacada. E deixa comigo e some, volta só no último dia. E tem muita coisa que, assim, eu falo assim, o professor, ele tem a total liberdade de falar as coisas, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu tô dando a matéria ali e a pessoa, por exemplo, às vezes o produtor vai amarrando a carapuça dele, né? E quando o produtor não tá, às vezes tem problema que não é em relação ao manejador. Às vezes o menino está sobrecarregado, né? A gente vê muito caso de ordenha, como o Manuel brincou. Nossa, os meninos doidos para poder ir embora vai fazer passar de novo, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê isso, trazendo isso daqui para o cenário do leite, né? Às vezes o menino está na ordenha sozinho, começou a ordenha, sei lá, desde as 3 horas da manhã, quase 10 horas da manhã, ainda tem animal para poder passar e não sei o quê. E não tem folga, a sala de instalação
a instalação ali da sala de ordenha, por exemplo, está em uma péssima condição. Aí, às vezes, a pessoa aprende várias coisas no curso e fala assim, Pércio, você tá doida que eu vou falar isso para ele? Tá custando a pagar meu salário e eu vou mandar ele arrumar sala de ordenha? Né? Mas, por exemplo, quando o produtor participa, ele vê que, às vezes, tem muitas falhas que, às vezes, o pessoal do operacional está fazendo, mas está relacionado alguma ordem que vem lá de cima, alguma coisa lá de cima que não está sendo cumprida, não só em relação ao manejo, às vezes instalação, outro tipo de estrutura, às vezes, por exemplo, eu dei um curso, já vou finalizar essa parte, porque se for, a gente vai lembrando de coisa. Não, fica à é vontade. seu tempo, aqui não tem pressa não. Mas eu já dei curso, né, no norte de Minas, que era a água de Salobra, era comprado água, né, caminhão-pipa ia lá, mas o funcionário não tinha água na casa dele. Então, o gado tomando água de qualidade, o funcionário não tinha água. Então, você fala assim, gente, a pessoa está pensando em bem-estar, mas e o bem-estar do funcionário? Também, né? Sabe? Então, assim... Como você falou no início, estrutura física da fazenda. Mas Não tem que dar as adianta nada se ferramentas não tiver também. estrutura também, né? Não adianta cobrar se você não Não, dá as não ferramentas tá para dando ele a mínima trabalhar. condição, né? Então, não adianta. Bom demais. Gente, o que vocês acharam do... Eu sei que fica repetitivo, mas, pô, mais uma aula. Sim, Mais uma a gente aula. aprendeu muito. Eu acho que eu, particularmente, talvez fosse ignorância da minha parte, mas achava que era um assunto novo e, pelo jeito, não é. Mas acredito que para muita gente, sim. Para muita gente, sim, foi uma novidade. Para muita gente foi interessante conhecer essa vertente e mostrar, como você falou, muita gente fala muito em verdades da pecuária, do agro, e vê que os pecuaristas, os criadores, toda a cadeia está preocupada com isso, né? Está preocupada com esse manejo, está preocupada com esse bem-estar. Então, muito importante. E, mais uma vez, agradecer sua presença, agradecer seu tempo. Quer dizer que a BCZ Jovem está à disposição, o Zebucast também, para a gente marcar a parte 2 aí. E obrigado pelo seu tempo. Fico muito feliz, gente. E até porque saberem que, assim, cada vez que a gente toca nesse assunto, né, a gente gera mais curiosidade em mais pessoas e mais pessoas vêm atrás, né? Assim, não só de curso, mas curiosidade mesmo. Como você falou, né? Várias meninas vêm perguntar, né? Falam assim, nossa, eu estou me inspirando em você, quer saber o que está acontecendo, né? Os pecuaristas, às vezes, não têm condição, né? Às vezes, ou de chamar um curso, alguma coisa, mas pede um vídeo, pede uma orientação. E o nosso propósito é esse, né? Eu falo assim, que a gente proporcionar a doma, o manejo racional e o bem-estar animal, é a gente proporcionar melhores condições de vida para aqueles que dão a vida para nos fazer viver, né? Que na verdade é para isso, né? E ajuda a gente ajuda muito a desmistificar as grandes falácias que a gente tem sobre o agro, porque muitas vezes você vê gente batendo, tipo, porque o pessoal não trata bem do gado, não sei o quê, que muitas vezes acaba acontecendo, mas são A minoria. Exatamente, eventos pontuais que acabam de Sim. acontecer. E você vindo aqui, podendo passar essa sua visão, mostrando que está cada vez mais tendo mais demanda por esse serviço seu e que está dando resultado, isso daí joga muito ao favor da gente, do agro brasileiro como um todo. E uma questão de lógica também, né, Gustavo, Pedro, peça todo mundo. Porque as pessoas não acabam comprando o barulho da mídia e acaba que não para pensar. Um agricultor ou um pecuarista, para o agricultor, o mais valioso dele é a terra. Então, ele não cuida do meio ambiente. Peraí, o maior patrimônio dele é a terra dele, é a fazenda dele. Como é que ele não vai cuidar? Porque ele está mexendo no bolso dele. Ponto. Para o pecuarista, a mesma coisa. Seja ele para o gado de corte, ele quer que renda mais, que mate mais pesado, que esse animal dê maior rendimento. Para isso, ele precisa de um bem-estar. Não é porque... Não estamos nem falando que a gente é bonzinho, não. É questão de produtividade. É questão de que afeta o nosso bolso, afeta a nossa realidade. E no gado PO a mesma coisa. Para ela emprenhar, para ela parir, para ela ser melhor na pista, para ela... É interesse nosso também o bem-estar. Não tem motivos para ele jogar contra. Não tem motivo para a gente jogar contra o nosso próprio patrimônio. Né? Então, é questão de lógica. Quando você falou isso, só mais uma coisinha aí. Fica à vontade. Tem um curso, né? Até vou ministrar um curso na Nestlé agora, porque, por exemplo, os produtores de leite, né, que fornecem leite para a Nestlé, eles, pelo menos aqui da região, né, de Tuiutaba, Prata e tudo mais, são classificados produtores para ouro, prata e bronze. E os produtores ouro são aqueles produtores que entregam leite, né, sem ocitocina, né, um gado que é, né, manejado dentro das práticas de bem-estar, porque esse leite que vai ser aquele leite utilizado para fazer a linha do leite ninho. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas vê lá de fora, né, vê a mídia, não sei o quê, mas não sabe o percurso que teve para aquele
produto, né, daquele leite ninho, por exemplo. Chegar até lá. Né? Então, assim, que bom que essa curiosidade das pessoas está crescendo, né? E é isso. Eu falo assim, que a gente saber manejar independentemente da escolha da raça, né? Como o Pedro havia perguntado, né? Eu falo assim, que a gente saber manejar é uma responsabilidade e respeito, tanto à criação, que é o bicho, quanto ao criador e quanto a Deus criador. Então, falta a gente adaptar aí, vamos que vamos. Legal demais. Obrigadão, Pécia, mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Foi realmente um papo muito esclarecedor. Gustavão, volte sempre. Obrigado pela participação. Pedrão, Manuel, tamo junto. Tamo junto agora. Não Mais vai me largar mais não, né? Não, tem que brigar com o Dr. Kleber, do Crato. Mais um, menos um, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Estamos em todas as redes sociais. Toda quinta-feira, 8 da noite, a gente vai estar no YouTube, programa inteiro no YouTube, tanto do Zebucast quanto da BCZ, e também no Spotify, no Instagram, enfim. Nos sigam aí no Zebucast. E antes de você ir embora, antes da gente te liberar, a voz do além falou na minha cabeça. A voz do além. E lembrou do boné. Gustavo, faz as honras. Ah, que lindo. Pra quando os animais verem o boné do Zebucast, já eles começar a relacionar com a coisa respeitar. boa, tá? Pra usar no curral. Bacana, obrigada, gente. Obrigada por tudo. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado a você. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Valeu, moçada. Um abraço.